A paz de Cristo e o amor de Maria. Hoje vamos refletir um pouco sobre a parábola do semeador. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou. Enquanto a multidão ficava à margem e seus discursos foram uma série de parábolas, disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque a terra era pouco profundo. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram dele, então, para dizer: por que fala em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a parábola do semeador vai contar que naquele dia Jesus saiu, sentou-se na beira do lago. Uma tal multidão se aproximou, entrou na barca e se assentou. Então, os discursos de Jesus foram uma série de parábolas. Ele contou que um homem saiu a semear. Parte de sua semente caiu na beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram essa semente. Outra parte caiu em meio ao pedregulho. A terra não era muito boa. Até começou a nascer, mas assim que o sol nascia, queimou a semente e elas morreram por falta de raízes. Outra semente, elas caíram em meio aos espinhos. Elas começaram até nascer, mas aí os espinhos as sufocaram e elas morreram. Outras sementes caíram em terra boa, então elas deram muitos frutos. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntou por que Jesus falava em parábolas. E ele disse que é dado a nos compreender os mistérios do reino do céu. Então, essa semente significa cada um de nós. As sementes que caíram no meio do caminho são aquelas pessoas que acolhem a palavra de Deus com muita alegria, mas em meio às tribulações, às distrações e os prazeres da vida, as sementes não dão frutos. As sementes que caíram em meio ao pedregulho são aquelas pessoas que não conseguem amar, não conseguem ter paciência, não conseguem perdoar, não conseguem ter sabedoria. Elas possuem um coração muito duro. A palavra de Deus até cai, mas ela não consegue dar bons frutos. As sementes que caíram em meio aos espinhos são aquelas pessoas que acreditam na palavra de Deus. A palavra de Deus é lançada no seu coração, mas muitas vezes elas têm dúvida e se questionam por tudo que passa no seu dia a dia. As sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que preparam o seu coração para que a palavra entre e dê muitos frutos. A pergunta de hoje é: qual semente você está sendo? Então, Deus deseja que cada um de nós preparemos o nosso terreno para que a semente dê muitos frutos. Então,
Nós catequistas precisamos ter intimidade com o Senhor, precisamos ter uma busca diária em oração, precisamos dar testemunhos, precisamos levar com alegria o Evangelho de Deus, para que possamos dar muitos frutos. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós.